visite o nosso site www.islammosdawa.com. O Islã em primeiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E o tema que elegemos para a nossa palestra hoje, queremos falar do conceito de fiqh. Pode parecer uma coisa nova, e quem é que já não ouviu falar de fiqh? Quase todo muçulmano tem alguma noção sobre o fiqh. Já ouvimos essa palavra na madraça, nas mesquitas, nas várias palestras, nos khutbas de Jumu'ah, e mesmo até quando conversamos, ouvimos falar da palavra fiqh. Portanto, quero acreditar que qualquer muçulmano, desde que tenha o mínimo de conhecimento sobre o Islã, tem alguma noção ou faz alguma ideia do que pode ser o fiqh. Então, hoje queremos falar deste conceito. Não vamos trazer alguma novidade, simplesmente queremos fazer uma reflexão em torno deste termo. A verdade é que o fiqh, o primeiro ponto que eu iria colocar aqui é: será que o entendimento que nós temos da palavra fiqh é o mesmo entendimento que os sahabas tinham no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam? Quando eles nessa altura falavam de fiqh, referiam-se à mesma coisa que hoje conhecemos? Ou esta palavra, ou este termo, é mais um daqueles termos que, ao longo da sua trajetória histórica, sofreu alterações? É isso que também queremos ver. E se o nosso entendimento de fiqh é diferente do entendimento que os sahabas tinham, qual era o entendimento que eles tinham e qual é o entendimento que nós temos? E é preciso sublinhar aqui que cada um desses entendimentos, quer seja do tempo dos sahabas ou do nosso tempo, tem suas implicações práticas. E isso devemos de perceber, inshaAllah ta'ala, dentro de poucos momentos. De forma rápida, poderíamos aqui dizer que o fiqh, como uma terminologia, evoluiu ao longo de 3 períodos. O fiqh evoluiu ao longo de 3 períodos. O primeiro período é o período da primeira geração dos muçulmanos, desde o tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam até meados do 2º século de Hijra. E quando estamos a falar até meados do 2º século de Hijra, estamos a dizer, ou estamos a falar de um espaço de tempo entre o tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam até o tempo dos grandes imamos que produziram estes madhahibos que hoje conhecemos, como madhab Hanbali, Hanafi, Maliki, Shafi'i, por aí em diante. Este período, estamos a falar de um período de mais de cerca de 250 anos. As pessoas naquela altura tinham um entendimento do fiqh. O que é que eles percebiam por fiqh? É só olhar para a própria palavra fiqh, e esta palavra é usada no Corão al-Karim. A palavra fiqh com seus derivados é usada no Corão al-Karim e no Sunnah do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqh é uma palavra cuja raiz é composta por 3 caracteres: Fa, Qaf e Ha, e forma
fiqhun. Fiqh significa compreensão. Aí podemos encontrar uma ligeira divergência entre os sábios e os mestres desta matéria. Alguns dizem que fiqh é simplesmente a compreensão, entendimento. Não importa se a pessoa usou o esforço mental para perceber ou não. Tudo chama-se fiqh. Há outros que dizem que não, fiqh refere-se àquele momento em que nós usamos a nossa capacidade racional, usamos o nosso esforço mental para percebermos uma determinada matéria. Então aí chama-se fiqh porque aprofundamos mais essa compreensão. Seja lá o que for, fiqh significa compreensão, significa sensatez. Então aí depois vamos ver como é que o Coran al-Karim usou esta palavra no sentido de compreensão. Portanto, sendo compreensão, os sahabas no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam e os que vieram depois dos sahabas, que são os tabi'in, e os que vieram depois dos tabi'in, que são os tabi'ut tabi'in, estamos agora a falar já da geração de Imam Shafi'i, Maliki e outros. Então até esta geração as pessoas compreendiam fiqh como uma compreensão global do dini. E aí entrava a aqida, entrava as disposições legais da Sharia e tudo mais. Compreender a própria vida, as circunstâncias, a história, tudo isso fazia parte do fiqh. Portanto, o fiqh naquele tempo era uma compreensão, um entendimento global do dini. Nesse sentido, o fiqh era sinônimo de Sharia e de dini. Portanto, o dini falou de várias coisas. Portanto, perceber todas as questões que o Islã trouxe fazia parte do fiqh. A prova de que até a terceira geração eles compreendiam o fiqh neste sentido amplo é a definição que Imam Abu Hanifa faz do fiqh. Até ele chama de al-fiqh al-akbar, o fiqh maior. E ele dizia, o fiqh maior, que é al-fiqh al-akbar, é ma'rifatu nafs ma laha wa ma alayha. É o conhecimento da alma em relação aos seus direitos e suas obrigações. Este é um sentido amplo. Imam Abu Hanifa considerou que o fiqh, existe o fiqh maior e o fiqh menor. O fiqh menor é uma parte ínfima do fiqh maior. Isso depois devemos de saber. Mas o mais importante é que Imam Abu Hanifa, ao definir o fiqh, define no sentido amplo. Portanto, era perceber todas as questões ligadas ao din al-Islam. Fazia parte do fiqh. Então, o Coran al-Karim usou a palavra fiqh muito antes da revelação das disposições legais no Sharia. As questões ligadas ao halal e ao haram, as questões ligadas ao salat, ao zakat. Muito antes da revelação destas questões, o Coran já usava a palavra fiqh e usou exatamente nos suratos que foram revelados em Meca antes dos suratos revelados em Medina. E eu vou trazer aqui um exemplo. Exemplos práticos disto é quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, por exemplo, no versículo 65 de Surat al-An'am. Surat al-An'am é um surat que foi revelado em Meca. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Fiqh. Este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ele é capaz de infligir-vos um castigo celestial ou terreno, ou confundir-vos em seitas, fazendo-vos experimentar tiranias mútuas.
repara em como dispomos as evidências a fim de que as compreendam. Portanto, fiqh aqui significa compreensão. Então, neste versículo, aliás, no mesmo Surat Al-An'am, o versículo 98, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. Foi Ele quem vos produziu de um só ser e vos proporcionou aqui uma instância, aqui na terra, uma instância para descanso e um ponto de partida. Temos elucidado os versículos para os sensatos. Portanto, fiqh aqui significa sensatez. Então, o termo fiqh nos dois versículos significa o conhecimento introspectivo em relação às leis divinas espalhadas no universo e na criação, as quais nos revelam a maneira como o Criador, como Allah subhanahu wa ta'ala, desencadeia o seu habilitamento contra os prevaricadores. No primeiro versículo, o que Allah quer chamar a nossa atenção de que quando as pessoas não têm referências e desviam-se do caminho de Allah, desviam-se das suas orientações, então Allah subhanahu wa ta'ala infunde em seus corações o ódio uns contra os outros e acabam criando seitas, e isso acaba dividindo as comunidades. Portanto, não perceber que quando nos desviamos das regras de Allah, das orientações de Allah, acabamos nos dividindo, e a nossa divisão coloca em risco a coesão de toda a nossa existência. Não perceber isto é não ter fiqh. É o que o Corão, é o que este versículo está a dizer. Não perceber que Allah nos criou a partir de um só ser, Adam alayhi salam. Não perceber isto, e que tudo isto depende do poder de Allah. Nós só viemos aqui para o mundo quando Allah decide. Aquele a quem Allah não quer lhe ver aqui no mundo simplesmente não nasce. Não perceber esta realidade é não ter fiqh, não ter entendimento. Vamos para o versículo 179 do Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Temos criado para o inferno numerosos gênios e humanos com corações com os quais não compreendem, não tem fiqh, não compreendem. Tem olhos com os quais não veem e ouvidos com os quais não ouvem. São como as bestas, como os animais, quiçá pior, porque estão desatentos às admoestações. Então, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala descreve estes numerosos gênios e humanos que não percebem, descreve estes como as piores bestas, aliás, piores que as bestas, por estarem desatentos. E em muitos versículos encontramos a palavra fiqh usada como compreensão e entendimento. Vejam só num outro versículo do Surat Al-Anfal, versículo 65. E aí estamos a falar de um surat revelado em Medina. Portanto, o Corão revelado em Meca e o Corão revelado em Medina, todo ele usa a palavra fiqh como compreensão. No Corão revelado em Medina, neste versículo 65 do Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Não tem fiqh. Ó profeta, estimula os crentes ao combate. Se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceriam 200.
dos seus inimigos. E se houvesse 100, venceriam 1000 dos incrédulos, porque estes são insensatos. O que é que este versículo está a nos transmitir? Que a vitória ou a derrota não depende da nossa pujança militar, da nossa pujança econômica. Depende de Allah, da vontade de Allah. Se vocês são apenas 20, mas 20 que cumprem na íntegra as orientações de Allah, vocês podem vencer o mundo. Mas no mundo material nós não percebemos as coisas assim. Então Allah considera que não perceber esta realidade, que se você está com Allah, você está com a maior força e a maior potência que existe, não perceber esta realidade é não ter entendimento, é não ter fiqh. É o que o versículo está a dizer. E mais outros versículos, estimados irmãos. Vejam os hipócritas de Medina, o que é que eles diziam. Há uma coisa que eles faziam e que depois o Corão Al-Karim veio nos revelar. No Surat At-Tawbah, versículo 127, Allah diz: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Quando uma surata lhes é revelada, olham-se entre si, os hipócritas, e dizem: acaso alguém vos observa? E logo se retiram. Quando o Nabi sentava e um surat era revelado, eles olhavam-se entre eles, pois diziam: alguém está a olhar para vocês? Ninguém. Vamos lá sair sem sermos percebidos. E abandonavam o Nabi a dar o sermão e eles iam-se embora. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: eles vão-se embora, dispersam-se. Sarafa Allahu qulubahum. Allah desviou seus corações. Allah também dispersa os seus corações. Por quê? بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Porque são gente ignorante. Eles pensam que humilharam o Nabi. O fato de abandonar o Nabi, pensam que estão a reduzir o número de pessoas que está com o Nabi. Eles não sabem que aquela atitude atrai sobre eles a ira de Allah. E Allah dispersa seus corações porque são gente ignorante. Não perceber esta realidade é não ter fiqh, não ter entendimento, não ter compreensão. Os hipócritas chegaram ao ponto de temer os crentes mais do que temiam Allah. E o Corão Al-Karim registrou isso no Surat Al-Hashr, versículo 13. Surat Al-Hashr, versículo 13, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Seguramente, vós, ó crentes, infundis em seus corações mais terror ainda do que Allah. Isso porque são uns insensatos. Quer dizer, o fato de você temer o ser humano mais do que temes Allah é falta de fiqh. Porque Allah é o poderosíssimo. Como é que você vai temer um ser humano? E os hipócritas foram muito mais longe do que isto. Até chegaram a pensar que o sustento do Nabi sallallahu alaihi wasallam e dos muçulmanos dependia deles. Quer dizer, se eles retirassem o apoio que davam os muçulmanos morriam de fome. Isso aconteceu em Medina e Allah subhanahu wa ta'ala registrou e diz: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Este é o versículo 7 do Surat Al-Munafiqun. São aqueles que dizem: nada despendais com os que acompanham o mensageiro de Allah até que se dispersem. Então, vocês não podem dar nada aos muçulmanos até eles abandonarem o mensageiro de Allah. Aí vão sentir a fome, então vão abandonar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: o que eles não sabem é que وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Os tesouros dos céus e da terra pertencem a Allah. Quem dá rizq é Allah, não é o ser humano.
embora os hipócritas continuem a ser insensatos, eles não compreendem esta realidade. E hoje nós temos isto. Se o Ocidente não nos dá, vamos morrer à fome. Então logo temos que fazer sijda para o Ocidente. Infelizmente até há muçulmanos que caem nesse erro. Quando os Estados Unidos da América zangam contra alguém, a pessoa perde todo o norte. Diz que pronto, agora minha vida já acabou. Onde é que está Allah? Então isso tudo o que é não ter fiqh. Então, estimados irmãos, é neste sentido do conceito de fiqh que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din." Aquele a quem Allah deseja o bem, agracia-lhe com a compreensão no din. Estimados irmãos, como puderam ver nestes versículos todos e neste hadith que acabei de recitar, foi usada a palavra fiqh e em nenhum momento falou de regras de purificação, jejum, zakat, salat, peregrinação. Em nenhum momento. Então eles percebiam fiqh neste sentido. Mas depois, o que aconteceu é que o próprio termo fiqh, depois de meados do segundo século de Hijra, este conceito sofre uma transformação. Então, o segundo período foi quando o conceito de fiqh passa a compreender apenas as disposições legais práticas e excluiu as questões relacionadas com o Tawhid. Portanto, pela primeira vez, o Tawhid é retirado do conceito de fiqh. Portanto, o fiqh era tudo menos as questões relacionadas com Tawhid. Tawhid era uma outra ciência. Isto aconteceu desde os meados do segundo século da Hijra. Portanto, o conceito de fiqh começa a circunscrever-se às disposições legais práticas e descarta as questões ligadas à crença e à doutrina. O terceiro período, o conceito de fiqh passa a compreender apenas as disposições legais ligadas aos rituais e procedimentos. Fiqh ibadat e fiqh muamalat. Vejamos, o fiqh do segundo período, na segunda etapa, só tirou apenas as questões ligadas ao Tawhid, mas continuou a falar de questões relacionadas com fiqh ibadat, o fiqh dos rituais, fiqh dos procedimentos, para nikah, talaq, herança, por aí em diante. Então, mais tarde, estas questões todas ficam desligadas do fiqh e o fiqh passa a ser definido como o conhecimento apenas dos rituais e procedimentos. E é este sentido que hoje conhecemos do fiqh. As pessoas que vão estudar o fiqh estudam apenas estas duas partes: fiqh ibadat, fiqh dos rituais, e fiqh muamalat, que é o fiqh dos procedimentos. E mesmo assim, por causa da fraqueza, hoje a imensa maioria dos muçulmanos fora dos países árabes, onde as pessoas estão mais evoluídas, pelo menos aqui nas nossas zonas, nós só conhecemos o fiqh, apenas o fiqh da parte dos rituais só, fiqh ibadat. Quando a pessoa diz que vai estudar fiqh, só vai estudar tahara, salat, zakat, jejum, hajj e algumas questões ligadas ao nikah, ao talaq, pequenas coisas só. O resto, a pessoa não sabe o que é que o fiqh diz. Hoje, se você disser a alguém que, olha, sabias que o direito internacional, público e privado, estuda-se no fiqh, fiqh muamalat, fiqh dos procedimentos, é capaz de olhar para ti pasmado e dizer, olha, você está a alterar o din. Ele nunca ouviu falar disso. As questões ligadas aos tribunais,
estuda-se no fiqh. As relações entre Estados, estuda-se no fiqh. Uma vez nós explicamos aqui que um dos primeiros álimos que escreveu sobre o direito internacional público foi o aluno do Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Mas hoje temos muçulmanos, se você apresentar estas verdades, simplesmente vai olhar para ti como alguém que está a extraviar o dini. Porque ele nunca aprendeu estas questões no fiqh. Então, este, em resumo, foi o historial do fiqh. Se quisermos fazer uma breve conclusão disto que acabamos de dizer aqui, acabamos de explicar, diríamos que por fiqh no Corão e no Sunnah refere-se ao conhecimento e compreensão das leis divinas. E nós ainda não falamos do fiqh na parte da história. Os sahabas estudaram isso. O fiqh na parte da história. Iremos dar alguns exemplos. Portanto, o fiqh era o conhecimento de tudo aquilo que o Islã traz. Entretanto, até o versículo 122 de Surat At-Tawbah, muitos usam este versículo para quando falam do fiqh no sentido restrito, que só significa ibadat e muamalat. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Não deverão os crentes sair todos juntos. Deve permanecer um contingente de cada grupo para instruir-se na religião e assim admoestar a sua gente quando regressar para se resguardarem. Isto é, quer dizer, não podem sair todos os muçulmanos para o combate. Todos os muçulmanos serem álimos ou médicos, não. É preciso que haja especialização. É preciso que haja grupos que vão estudar o din para poder depois transmitir, quando regressarem, às outras pessoas, para que aconteça o quê? لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, para que elas possam ser advertidas. Agora, a pessoa que aprende a fazer o wudu, qual é a advertência que aprende? Você não vai advertir alguém: olha, cuidado, e depois mandar-lhe para fazer o wudu. O que é que ele vai perceber? Este aqui é um outro tipo de fiqh. Fiqh das leis divinas espalhadas no universo. A verdade é que o Corão Al-Karim falou muito destas leis, mas nós muçulmanos prestamos pouca atenção para essas leis. O mais engraçado e o mais curioso é que aqueles a quem chamamos de kafres no Ocidente é que exploram mais essas leis, é que exploram mais esse fiqh do que nós. Portanto, o fiqh no tempo do Nabi alayhi salatu wasalam tinha um sentido amplo. Nos últimos tempos, este fiqh então começa a reduzir-se já na altura em que as ciências foram sendo estabelecidas, né? E começa a surgir a especialização, ciência disto, ciência daquilo, a ciência do Tawhid, a teologia, a ciência da ética também começa a surgir. Então, o que nós precisamos hoje, precisamos de uma nova compreensão. Não precisamos de um novo Corão. O Corão já existe. Não precisamos de um novo Sunnah. O Sunnah já existe. O que realmente nós precisamos é de uma nova compreensão, de uma nova interpretação dessas duas fontes básicas que é o Corão e o Sunnah. Portanto, estimados irmãos, nós precisamos muito desta ciência. A razão disso é que nós precisamos compreender as leis divinas. Nós sabemos que Allah, quando criou o universo, criou também leis que regem esse universo. Alguns chamam de leis físicas, ou leis universais, ou leis naturais, mas a verdade é que há regras, há leis que governam,
que controlam, que regem os seres humanos de forma individual, as sociedades, o universo, a vida. As coisas não acontecem por acaso. Não há coincidências neste universo. Está tudo cronometrado. O Islã, quando veio para nos ensinar as chaves. As chaves. Como é que nós podemos mexer com as coisas aqui no mundo para tirarmos o maior proveito para o nosso bem-estar. As coisas não acontecem por acaso. Então, quando nós desconhecemos estas leis, o que vai acontecer? Vai acontecer colisão. Entramos em choque com estas leis. E ao entrarmos em choque com estas leis, o que acontece naturalmente é que nós como humanos é que saímos a perder. Estas leis não mudam, não alteram, são leis que Allah criou e não há força nenhuma capaz de alterar o seu curso. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Não, jamais acharás mutação nas leis de Allah. Então, a melhor forma é entrarmos em harmonia com elas. E para entrarmos em harmonia com elas, temos que conhecê-las. Porque você não vai usufruir de algo que desconhece. E mais uma vez volto a dizer que os ocidentais desenvolveram muito este fiqh, que nós muçulmanos deveríamos ser os pioneiros, como pioneiros foram os nossos antepassados. No tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, os sahabas, por isso tiveram as vitórias que tiveram. Aquelas vitórias não caíram do céu. E estas leis não fazem cortesia com ninguém, não conhecem favoritismo. Você cumpre com as normas delas, elas vão te dar o seu resultado positivo. Você entra em colisão com elas, vai sofrer as consequências nefastas dessa colisão. Não importa se és crente ou perverso. Não importa. Estimados irmãos, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Uhud, o Nabi alayhi salatu wassalam veio, sendo ele o comandante, verificou o campo de batalha e notou que num dos flancos estava posicionada a cavalaria de Quraysh, liderada por Khalid ibn Walid. E ele perguntou: quem são aqueles? Disseram: aqueles são comandados por Khalid ibn Walid. E o Nabi conhecia muito bem quem era Khalid e a sua astúcia na guerra. Nabi alayhi salatu wassalam designou 50 dos seus melhores atiradores e deu-lhes esta ordem: posicionem-se sobre o monte Uhud e não saiam daí. Mesmo que nós estejamos a ganhar ou a perder, não abandonem o vosso posto. A ordem está dada. E é claro, o que aconteceu é que a primeira volta da batalha, os muçulmanos ganharam. E ao ganhar, o inimigo está a fugir, então começaram a apanhar os espólios de guerra. Os que estavam na montanha disseram: olha, a guerra já acabou, já ganhamos, vamos lá descer também, vamos também apanhar aqueles bens para nós, como os outros estão a fazer. O comandante disse: vejam, o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu ordens claras: não abandonem o vosso posto, não façam isso. Disseram: não, mas a guerra já acabou, o que é que estamos aqui a fazer? E desceram. Quando este grupo desce, naturalmente não desceram todos, havia uma minoria que permaneceu lá. Mas o que é que uma minoria vai fazer no meio de toda aquela multidão? Neste preciso momento em que os muçulmanos abandonam o seu posto, os 50 atiradores, Khalid ibn Walid deu a volta o monte de Uhud e veio já atacar a retaguarda dos muçulmanos.
e o resultado foi fatal. Nesta batalha, o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi ferido, quase que lhe matavam. Talha ibn Ubaidillah carrega o Nabi nas costas, porque quando ele tentou levantar, caiu e partiram-lhe o dente, o rosto a sangrar, e Talha ibn Ubaidillah carregou o Nabi até o monte Uhud. Depois da batalha, os muçulmanos questionaram-se: mas o que aconteceu? Por que perdemos? Por que aconteceu isto? Até o Corão registra: Anna hada, como é que isto aconteceu? Tiveram aquela baixa na presença da melhor criatura de Allah, o Nabi alaihi salatu wassalam. Allah poderia dizer: olha bem, como o Nabi está aí, vou mandar Jibril com tropas, não sei como aconteceu no Badr. Não, Allah deu-lhes a resposta: vocês violaram uma lei divina, obedecer ao comandante é um dos passos para a vitória. Você não pode pensar que vai violar as normas e depois vai viver em paz. E esta desobediência pode custar cara até aqueles que não participaram nessa desobediência. Colocamos em risco até os inocentes, porque violaram uma lei. Por isso que Allah diz: Qul huwa min indi anfusikum. Isto veio da vossa parte. Quando vocês desobedeceram o comandante, o resultado é isto. Isto é, você não pode plantar espinhosa, esperar colher mandioca. Não é possível. Mas nós, porque os muçulmanos naquela altura pensavam que só pelo fato de serem muçulmanos a vitória seria automática. E com esta lição, Allah ensinou-lhes que existem leis que devem ser respeitadas. Quando são violadas, não importa se você é muçulmano ou kafir, sofre as consequências. É isto que os muçulmanos precisam saber. É este fiqh que hoje nós estamos a precisar. Há pessoas que realmente pensam assim: está doente, não vou para o hospital. Não vai para o hospital porque não vou para o hospital porque quem trouxe a doença não foi Allah. Se Ele quiser também vai tirar. Nós não duvidamos que Allah é poderoso, mas há normas que devem ser respeitadas. É que se você morrer nessas condições, tinhas possibilidade de ir ao hospital, não foste, porque pensavas que não ir ao hospital é dini. Você morre como um suicida e vais responder perante Allah. Ninguém pode tirar a sua vida. Então nós precisamos de percebermos estas leis. Outra lei divina que o Islã nos ensina e que nós não percebemos, e estamos a falar disto exatamente por causa deste fenômeno que está a acontecer nestes últimos dias. Vou explicar qual é. Muita gente não sabe que os diferentes eventos, os fenômenos, aqueles que nós chamamos de fenômenos naturais, a maneira como o universo funciona tem uma forte relação com o nosso comportamento. Muita gente não percebe isto. Muita gente pensa que já tínhamos habituado que há uma época de chuva. Quando chega aquela época, deve chover. Não importa o que é que nós estamos a fazer, mas deve chover porque é tempo de chuva. Mas o Corão Al-Karim nos ensina que não é, as coisas não funcionam dessa maneira. O vosso comportamento pode alterar até o clima. E é o que está acontecendo. As pessoas não podem pensar que vão passar a vida a beber, a matar a moral, a prevaricarem, e depois simplesmente o mundo vai funcionar do jeito que eles querem. Não. Estimados irmãos, já viram do jeito que o calor está a se fazer sentir nestes dias? Aparecem sinais de chuva e não chove. Os animais estão a morrer, as pessoas não têm água para beber, e agora estamos a ouvir que haverá fome na África Austral.
Estimados irmãos, onde é que nós vamos parar com todas estas coisas? E mesmo assim, o que é que nós pensamos? Pensamos que os economistas vão resolver esse problema. Basta sentar, mashallah, os economistas, os políticos, os acadêmicos vão sentar, vão encontrar uma solução. Fala-se de tudo, menos da mudança do comportamento. Estimados irmãos, quando há assimetrias na sociedade, quando o mais fraco é cada vez mais explorado, quando o rico perde a moral e a sensibilidade em relação ao pobre, o resultado é isto, e nós temos exemplos dos povos passados. Só que nunca sentamos para analisarmos essas coisas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-A'raf, versículo 96: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Se os moradores das cidades tivessem acreditado e tivessem temido, tê-los íamos agraciado com as bênçãos dos céus e da terra. Porém, como rejeitaram a verdade, chamamo-los a prestarem conta por seus malfeitos. Se as pessoas tivessem imã e temor, teriam abundância, teriam prosperidade, bênçãos dos céus e da terra. A terra estaria a produzir. Nos tempos passados, as pessoas não tinham o conhecimento que temos hoje, não tinham a tecnologia que temos hoje, tinham muitas limitações. Até no Dini, o pouco que conheciam, mas tinham uma coisa que hoje nós não temos: a sinceridade. A sinceridade para com Allah. Quando não houvesse chuva, simplesmente juntavam-se e faziam Salatul Istisqa. Acreditem, neste país já aconteceu. As pessoas, antes de saírem do Musalla, já estava a chover, chegavam em casa já molhados. E hoje, o que é que está a acontecer? Isso é um problema. E nós dissemos que aqueles eram supersticiosos. Não, supersticiosos somos nós. Supersticiosos somos nós. Então, é esta relação que há entre o comportamento do ser humano e estes fenômenos que assistimos agora. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos a chave da solução. A solução para este problema não está no aumento da produtividade, embora seja importante. A solução disto está no versículo 11 do Surat Ar-Ra'd. Allah diz: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda as condições de um povo até que mude os seus corações. Aqui. No dia que nós mudarmos o conteúdo dos nossos corações, inshallah ta'ala, também as nossas condições vão mudar. Antigamente, era apenas o chefe da família, o pai que trabalhava, sustentava a família, punha os filhos a estudar e conseguia sustentar a casa de 1 a 30. E não é que tinha salários como temos hoje. Hoje o que é que acontece? Pai, mãe, filhos, todos estudam e trabalham. De dia estão a trabalhar, à noite estão a estudar, até fim de semana tem biscados. Chega o final do mês, não chega para nada que recebem. O que é que aconteceu? Simples, Allah retirou a sua bênção, só isso. Por quê? E por que que retirou a sua bênção? Porque os corações já mudaram. Antigamente, até uma pessoa adulta, pai de filhos com sua esposa, quando seu pai falava consigo, escutava com respeito. Ele já é adulto, tem filhos, mas respeita o pai, respeita a mãe,
Hoje já não. Até o seu filho de 5 anos quer ser seu professor, quer te ensinar. Parece brincadeira, mas é verdade. Antigamente, até a idade da velhice, você continuava a chamar seu pai de pai. Hoje, muito cedo, substitua o nome por cota. Já viram, estimados irmãos? É o que está a acontecer. Então, nós precisamos de uma nova compreensão. Uma outra lei. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 16 de Surat Al-Isra: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. E se decidimos destruir uma cidade, primeiramente enviamos uma ordem aos seus habitantes abastados, que então nela farão corrupção. Esta então merecerá o castigo. Aniquilá-la-emos completamente. Esta é uma outra lei. Lei divina. Normalmente quando Allah subhanahu wa ta'ala quer destruir uma cidade, o que é que faz? Envia avisos. Mas sempre o castigo vem porque a classe abastada, a classe elite, começa a cometer corrupção na terra. E os mais fracos começam a seguir. Hoje é muito triste ver o que é que está a acontecer. Se você é pobre, ou és de uma família pobre, você quando perde um familiar, ninguém se apercebe. A não ser pouca gente que vai consigo para o cemitério para enterrar. Mas quando morre parente de um rico, toda a gente enche a mesquita para vir fazer o salat al-janaza. Toda a gente enche o cemitério. O casamento de um pobre não aparece muita gente. Mas quando é casamento de um rico, você tem que chegar, se o casamento é depois de Dhuhr, você tem que chegar 10 horas no masjid, senão não vais apanhar espaço. São os mais fracos que seguem os abastados. E como estes estão mergulhados na corrupção, naturalmente os mais fracos também caem na corrupção. O que acontece na nossa cidade é muito curioso. Às vezes você apanha até simples guarda de um prédio. Fica satisfeito com um bem que não lhe pertence. Basta tiver a passares com um televisor, ele fica feliz. Até vem te cumprimentar, começa a te respeitar, sabendo que ele em nenhum momento vai assistir. Agora, se tiver a andar a pé, já não te respeita. É a nossa situação, as coisas mudaram. Então, estimados irmãos, nós precisamos de perceber estas leis. Mas não vamos mais aqui alongar, queria terminar com uma pequena história, uma história verídica. E isto vem nas redes sociais. Um escritor saudita escreveu isto. Revela exatamente porque que outros países têm a prosperidade que têm e os nossos não têm, principalmente até nos muçulmanos. E eu dizia aqui que até lá no Ocidente conhecem e exploram mais este fiqh que acabamos de explicar aqui do que nós, muçulmanos. Só quero vos dar apenas o exemplo deste escritor, do Dr. Abdullah Dawis, que escreveu um artigo que vale a pena ler. E eu quero ler este artigo para vossas excelências, e aí a partir daí cada um está livre de tirar as suas conclusões. Ele revela neste artigo o seu espanto em relação à diferença entre a Arábia Saudita e a Suécia. E ele diz:
apesar de que na Arábia Saudita existe exortação, orientação, sermões, Alcorão, tafsir, tawhid, jurisprudência, biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, centenas de milhares de mesquitas, centenas de pregadores, e tudo isto não existe na Suécia. Apesar disso, aquele país está no topo da lista dos países do mundo mais transparentes, enquanto a Arábia Saudita situa-se na cauda dessa lista. É triste. O mensageiro da misericórdia, sallallahu alaihi wasallam, aconselhou seus companheiros a emigrarem para a Abissínia, hijra para o Habasha, e disse-lhes, e o Nabi explicou-lhes porquê. Disse: Inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Lá está um rei, diante dele ninguém é injustiçado. Entretanto, naquelas terras da Abissínia não havia Alcorão, não havia recitação, não haviam sermões, nem havia hadith, nem sira, nem fiqh. Mas apesar disso, a prosperidade e a justiça eram abundantes. O problema dos muçulmanos jamais foi por escassez de sermões, recitação do Alcorão ou ensinamento do hadith, tanto quanto é no procedimento e relacionamento com justiça e equidade. O juiz que foi nomeado por Ali ibn Abi Talib, no tempo em que ele era califa, julgou a favor de um judeu na disputa de um escudo de guerra. Ali ibn Abi Talib, sendo ele califa, nos dias atuais diríamos ele como presidente, como chefe do Estado, foi parar no tribunal com um judeu, porque o que estava em causa era um escudo de guerra, que Ali dizia que era dele, o judeu dizia que não, o escudo era dele. Então, o juiz que foi nomeado por Ali ibn Abi Talib, nessa altura, julgou a favor do judeu, nessa disputa, julgou a favor do judeu, simplesmente porque Ali ibn Abi Talib, o califa, não conseguiu provar que era o dono do escudo. Simplesmente, não conseguiu provar. E ele continua dizendo: Allah guarda e mantém um estado onde reina a justiça, mesmo que seja descrente. Mas extingue e extermina um estado onde reina a injustiça e a anarquia, mesmo que seja muçulmana. Mesmo que seja um estado muçulmano. É isso que Imam Ibn Taymiyyah dizia. Então, o mesmo aplica-se às comunidades em qualquer parte do mundo. Os sermões, o Alcorão, a recitação do Coran, o Sirat, o Hadith, se não se refletirem em comportamento positivo no relacionamento e tratamento dos mais fracos e pobres, proporcionando-lhes os seus direitos mesmo que não exijam, então espera pelo fim de todo o sistema social e das instituições que aplicam essas matérias. Se isto não se refletir, hoje nós temos muito Coran, muitos hafizes, muitos não sei isto, fazemos salat, mashallah, tudo isso, mas isto tudo não se reflete no nosso dia a dia, então não tem valor nenhum. O que adianta você memorizar o Coran todo, se esse Coran não se reflete na sua maneira de viver? Então ele diz, na Suécia o ser humano não é tratado com base na sua nacionalidade, mas sim com base na sua condição humana. Naquele país, a porta é batida, a porta da sua casa, de manhã bem cedo, para entregar uma garrafa de leite fresco para o seu filho que não possui a cidadania sueca. Tudo se resume no fato de ser apenas um ser humano e que precisa de leite fresco tanto quanto uma criança sueca precisa. Agora, e ele diz, no nosso país, já na Arábia Saudita, não bate a porta do residente senão o funcionário da imigração para deportá-lo ou vasculhar a sua casa. Lá, na Suécia, podes obter uma residência permanente se viveres por lá durante 4 anos consecutivos. Mas no nosso país, o residente deve renovar a sua residência, mesmo que permaneça por cá 1000 anos, segundo a vossa contagem. Na Suécia, o residente adquire a cidadania sueca se conhecer a história da Suíça, da Suécia por lá,
e por lá viver 6 anos consecutivos. Mas no nosso país, o residente espera 6 anos para obter autorização para o casamento por cidadania. Mesmo assim, não consegue obter a tal cidadania, mesmo que memorize o Alcorão, o Evangelho, os Salmos e a história da Península Arábica desde que Adão veio à Terra até hoje. Não consegue. Lá aplicam as regras do Islã apesar da sua descrença. E cá, nas terras muçulmanas, aplicamos as regras da descrença do kufr, apesar de sermos muçulmanos. Lá não ouves uma só palavra de ofensa vinda de uma criança que ainda não lhe nasceu o bigode, para te dizer ou dizendo, cala-te, senão para o meu Senhor mando-te deportar. Mas lá jamais acharás uma empregada doméstica que trabalha durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. Aqui até tem comida especial, quanto mais podre for, melhor. Então ele diz, ensina os teus filhos que aquele que arranja a tua roupa, coze o teu pão, confecciona a tua comida, é um ser humano igual a ti. Tem os mesmos sentimentos e a mesma dignidade. Simplesmente a procura do sustento lícito é que lhe conduziu a esta terra. Esta situação aplica-se a todos os países do Golfo Pérsico, sem exceção, e de forma igualmente a todos os muçulmanos. Ensina aos teus filhos que o bengalês que limpa as vossas ruas todas as manhãs é seu irmão na fé, até pode ser perante Allah melhor que tu. Ele depois termina o seu artigo contando esta história. A história de um iraquiano. Um iraquiano que vive na Suécia desde há alguns anos. O seu filho foi um dos primeiros na lista dos alunos excelentes na escola. Entretanto, a direção da escola decidiu organizar uma viagem ao Brasil, paga pela mesma escola. A direção da escola solicitou o passaporte do filho do iraquiano para tratar do visto. Depois de alguns dias, a diretora da escola contactou o encarregado de educação da criança para um encontro. Entretanto, constrangida e triste, a diretora informou-lhe que a embaixada do Brasil havia negado conceder-lhe o visto por causa do seu passaporte iraquiano. Não podia entrar. Ela dá esta notícia, toda ela triste. Entretanto, a senhora, a diretora da escola, implorou para que ele não informasse o filho sobre o sucedido. Por quê? A fim de não lhe chocar e complicar a sua infância. Isto pode afetar-lhe psicologicamente. Implorou muito e disse-lhe que lhe desse uma última chance para resolver o impasse, a fim de evitar o choque da criança. O homem saiu do gabinete da diretora a sorrir e pasmado com a reação da diretora. Dirigiu-se imediatamente à casa e, sem rodeios ou hesitação, informou o seu filho e contou-lhe tudo o que havia acontecido. Depois de algumas semanas, a diretora da escola ligou dizendo que pretendia vê-lo no seu gabinete. Quando lá chegou o homem, a diretora recebeu-lhe com um longo sorriso e em seguida levantou a mão e entregou-lhe um passaporte sueco para o seu filho. Nesse instante, o homem ficou atônito, boquiaberto, mas ela não lhe deixou refazer-se e no meio daquele espanto disse-lhe, falei com o primeiro-ministro sobre o seu filho e ele concordou em conceder um passaporte sueco a fim de evitar o choque psicológico de que seria vítima e que poderia ter um reflexo negativo sobre a sua personalidade na idade adulta. Isso acontece conosco, estimados irmãos. Isto não é Islã. Experimenta lá você agora se ir para o hospital. Perguntem às mulheres grávidas quando vão dar parto, do jeito que são maltratadas por outras mulheres como elas. Você está doente, só para ver um médico, tens que pagar. Ele vai te ver, olha, vai fazer análises. Vai fazer análise, então a sua consulta fica marcada para daqui a 2 meses. Como se eu tivesse uma relação forte de amizade com essa doença e que eu fosse dizer, olha, minha doença, tenha paciência porque o médico vai nos ver daqui a 2 meses. Isso acontece aqui no nosso país, em todo lado. Não há respeito pelos mais velhos, não há piedade pelos mais novos. Eis que está a acontecer.
como é que Allah vai nos dar prosperidade. Portanto, conhecer estas questões faz parte do fiqh e é este tipo de fiqh que nós precisamos hoje. O conhecimento deste fiqh é urgente. Estimados irmãos, portanto, esta é a matéria que eu tinha para partilhar convosco. Não posso dizer que esgotei, mas foi apenas uma exortação, tanto para mim assim como para vós. Talvez Allah subhanahu wa ta'ala possa abrir o nosso entendimento. Nós falávamos aqui de que dini depende de duas coisas: coração limpo, mente aberta. As coisas não acontecem por acaso. Se nós queremos uma vitória para o Islã, temos que preparar essa vitória. Não é possível o Islã triunfar neste país se nós muçulmanos não estamos a fazer nada. Não é possível. Se nós muçulmanos já estamos desorganizados, não é possível. É preciso que cada um contribua em prol do Islã. É isto que nós precisamos. Só o fato de andarmos a gradear nossas casas é um indicativo de que nós não estamos seguros entre nós. E o muçulmano tem o remédio para essas doenças todas. O que acontece hoje no mundo é resultado deste comportamento, da falta de entendimento. Muita gente pensa que o Islã propaga-se de forma milagrosa. O Islã tem a sua força, sim, mas você como muçulmano deve fazer a sua parte. E Allah não gosta de pessoas desorganizadas, não gosta de pessoas que querem trabalhar com ignorância. Não é possível. Não é possível. Nós temos que fazer planos se queremos trabalhar em prol do Islã. O Islã requer pessoas que compreendem a vida. É preciso estudar. O Islã deve ser defendido com conhecimento, com plano. É só olhar para a nossa situação. Todo lado as pessoas só querem mesquitas só. Ninguém fala de escolas. Muitas vezes falamos aqui que as nossas irmãs, as nossas mães, as nossas filhas, as nossas esposas são obrigadas a despir-se diante de homens no hospital por falta de ginecologistas muçulmanas, por falta de parteiras muçulmanas. E essas não caem do céu, são formadas. E se você fala dessa formação, diz que não, isso é ilmo do dunya, isso não tem nada a ver com din. Din o que é? Não, inshallah vamos fazer tahajjud. Você com tahajjud vai formar um médico. Tahajjud é ibada, sim, você faz, acorda, mashallah. Mas você vai formar um médico com tahajjud. Allah é grande, Allah sabe o que é que eu tenho no íntimo, não é assim. O Nabi sallallahu alaihi wasallam mostrou-nos isso de forma clara. Em nenhum momento o Nabi alaihi wasallam disse que eu, como sou mensageiro, basta fazer dua, logo vai cair aqui uma mesa com alimentos. Basta fazer dua, vai acontecer isso. O Nabi trabalhou, sofreu. Até que o Corão dizia, porque Allah subhanahu wa ta'ala dizia ao Nabi alaihi wasallam, por que sofres tanto por essa gente incrédula? Mas ele sempre tinha aquela preocupação. E nós também temos que seguir os passos do nosso Nabi alaihi salatu wassalam. Temos que nos libertar. Fiqh, temos que voltar para o fiqh da maneira ou da forma como os sahabas compreendiam. Estimados irmãos, eu vou parar por aqui. Talvez haja alguma questão que precisa de ser esclarecida, podemos esclarecer dentro daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.